Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, um canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus, ao método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib. Você que é novo por aqui, quero convidar você a ficar até o final, fazer estudo com a gente, e depois eu vou te dar o caminho para que você aprenda a fazer aqui no canal esse percurso com a Palavra de Deus. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Perdão. Depois de muitos princípios eternos, vem uma sequência de ordens de Deus muito importantes para nós aqui na Carta aos Hebreus. Portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o iniciador e consumador da fé, Jesus, que, em vez da alegria que lhe foi proposta, sofreu na cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição por parte dos pecadores, para não vos deixardes fatigar pelo desânimo, pois ainda não resististes até o sangue em vosso combate contra o pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que exortação para a nossa vida. Depois de lermos a vida e o exemplo de fé de tantos homens e mulheres de Deus, e aí a gente pode olhar para os santos e santas que nós temos mais intimidade, conhecimento, devoção, quanto eles se dedicaram a Deus, que eles obedeceram a Deus, eles sofreram para ser de Deus. E agora, a nossa vez de dar a resposta. Nós não podemos esmorecer. Nós temos que considerar o sofrimento de Cristo. E aí é que entra a nossa miséria. Porque quando nós nos deparamos com a nossa fraqueza em corresponder à vontade de Deus, o quão miseráveis nós somos. Quantas vezes a gente cai nos mesmos erros e pecados. Quantas reincidências no crime contra Deus. A gente é obrigado a dar razão a esse versículo 4 do capítulo 12. Vós ainda não resististes até o sangue em vosso combate contra o pecado. A gente esmorece, a gente recalcitra, como o Padre Jonas gostava de dizer, A gente é recalcitrante e por isso cai por terra. Mas a ordem de Deus para nós é que nós não permitamos que isso se abata sobre nós. E o que não pode abater-nos? O desânimo. E é o desânimo que é o quê? Está sem alma. Está sem aquele ânimo do Espírito Santo, que é o entusiasmo do Espírito. Então, estando cheios do Espírito Santo, nós não estaremos desanimados. Não tem como estar cheio do Espírito Santo e estar desanimado. Estando cheio do Espírito Santo é justamente
o que vai nos levar ao cumprimento da vontade de Deus, que é não cair no desânimo. Versículo 1 de novo. Portanto, porém, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança ao certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o iniciador e consumador da fé, Jesus. Olha o que nós precisamos fazer, né? Olhar para as testemunhas, né? A nuvem de testemunhas ao nosso redor. Correr com perseverança, ou seja, quem faz um Cooper aí, quem dá uma corridinha de vez em quando e corre muitos quilômetros aí, 4, 5, 6, 10 quilômetros, tem gente que corre mais ainda, né? Tem que ter perseverança, né? Ainda mais tem dia que está muito quente, tem dia que está muito frio, tem dia que está chovendo, e você vai assim mesmo. Ou, se você não faz isso na rua, faz dentro de casa, na sua esteira, você precisa de perseverança. Tem dia que dá aquela dorzinha de gases, que você sente, a perna está mais pesada, mas você precisa perseverar. É isso, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto. A certeza que nos é proposta é Jesus. É Jesus. É o céu. Com os olhos fixos naquele que é o iniciador e consumador da fé, Jesus. Ou seja, eu vou olhar para as testemunhas, vou ver o que os grandes homens e mulheres fizeram, falar assim, vou fazer igual. E vou correr na direção de Deus, rejeitando o fardo e o pecado. E olhando para Jesus. Veja, as atitudes são sempre centradas em bons propósitos e no melhor dos propósitos. Se nós não centramos, se do contrário a gente fica distraído, a gente não tem como alcançar esse objetivo. A gente precisa se concentrar. Fazer o método todos os dias é um desses passos que concentram você numa reta intenção. Quando você vê as regras de ouro para ler a Bíblia, que você vai encontrar aqui na playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual, ele vai dizer que a primeira regra de ouro é ler a Bíblia todos os dias. Ou seja, todo dia eu preciso estar em contato com a Palavra de Deus, que é o objetivo desse canal. Para você e para mim. Porque é um dos meios para que a gente esteja com essa perseverança em dia e com os olhos fixos em Deus. Porque aqui nós estamos diante de Jesus Palavra. Cristo, Palavra de Deus. Então, nós precisamos, além disso, considerar o que Jesus viveu. Por quê? Porque em vez da alegria que lhe foi proposta, sofreu a cruz. Ou seja, Jesus estava lá no céu, gente. Ele veio para dar sua vida por nós. Foi desprezado. E ignorando, desprezando a vergonha que ele passou, a humilhação, ele se assentou à direita do trono de Deus. Por quê? Porque por sua paixão, morte e ressurreição. E aí ele vai continuar dando a ordem. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição por parte dos pecadores, para não vos deixardes fatigar pelo desânimo. Se a gente deixar de olhar para Jesus, nós vamos desanimar. Então a gente tem que considerar Jesus. E olha só, está falando de Jesus, da glória não. Está dizendo que considerai, pois, aquele que suportou tal contradição por parte dos pecadores. Ele suportou isso no seu ápice, foi na cruz. Por isso que Paulo fala de Jesus crucificado. Então nós temos que olhar para o crucificado. Nós temos que ficar com os olhos fixos nele, para não desanimarmos. Parece contraditório, mas para quem crê, não é. Então, nós ainda não resistimos até o sangue na nossa luta contra o pecado. Ainda não. E se ainda não, Senhor, dá-nos força, dá-nos a graça de resistir até o fim, de ser testemunha de fidelidade, de graça, para que nós não pequemos. Se pecarmos, se cairmos, temos um intercessor,
Como lá na carta de São João, primeira carta, quando a gente começa a fazer o método, a gente aprende que temos um intercessor, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é a expiação dos nossos pecados e também os do mundo inteiro. Vamos anotar no nosso diário? Ordens de Deus. Todo esse trecho aqui, do versículo 1 ao versículo 4. Pode anotar como ordens de Deus para você. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje, que Deus quer que você faça. Diante dessa palavra, qual é a mensagem dele para você? E como colocá-la em prática na sua vida? Tudo isso tem que anotar, viu? Anotar no seu diário. E vamos juntos fazer esse trabalho com a Bíblia, como diz o Padre Jonas Habib, como dizia o Padre Jonas Habib. Você é novo aqui no canal? Convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, um comentário, porque eles são muito importantes para o nosso crescimento. Você precisa ler os comentários que estão aqui. Tem muita coisa boa. E vamos juntos fazer a Bíblia inteira, método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Habib. Quem é novo aqui no canal, tem a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual. Tem todo o passo a passo aqui na descrição do vídeo. Não só desse, mas de todos os outros também. Viu? Então, eu conto com a sua participação todos os dias aqui. É a fidelidade que realiza os frutos em nossa vida. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.